Olá pessoal, vamos para a próxima questão, né? Envolvendo agora razões trigonométricas, certo? Essa é uma questão bem interessante. Então vamos lá, né? A figura abaixo representa o perfil de uma escada, cujos degraus têm todos a mesma extensão, além de mesma altura. Se AB é igual a 2 metros e o ângulo BCA mede 30 graus, então determine. Aí vem na letra A, o comprimento de cada degrau, tá? Então, queremos descobrir ó, o comprimento de cada degrau, certo? Qual é o comprimento, né, de cada degrau? E depois ele pede para a gente descobrir o comprimento da rampa, ou seja, a rampa aqui no caso é o lado AC. Nesse caso aqui, como eu tenho um triângulo retângulo, então é justamente a nossa hipotenusa. Vou chamar logo aqui de x, que é o valor que a gente quer descobrir, né? E esse x está associado ao comprimento dessa rampa. Então vamos lá. Para a nossa letra A, vamos descobrir aqui no caso a altura, né? A altura de cada degrau, certo? Então vamos lá. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte: ó, nós sabemos que AB é igual a 2 metros, tá? Então AB é essa distância total aqui, ó, tá? Então, daqui até o lado AB, isso equivale a 2 metros. Então, o desenho aqui é bem sugestivo, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Se você observar, se eu traçar aqui linhas horizontais, partindo de cada degrau, eu vou obter esses tamanhozinhos aqui, que são justamente correspondentes às alturas de cada degrau, tá ok? Então, vamos lá. Se eu fizer ó, tracejado aqui, desse degrau aqui também, só não sei se vai sair muito reto, mas vamos tentar fazer, tá ok? Então, essa é a ideia inicial para poder resolver essa questão. E aqui, vamos continuando. Então, olha só. Se você observar aqui comigo, isso foi dividido em uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, cinco partes, seis partes, ou seja, seis pedacinhos, onde a soma desses seis pedacinhos é justamente igual a 2 metros, que é o tamanho, no caso aqui, AB. Então, como é que a gente faz para descobrir apenas o valor, né, no caso de um pedacinho desse aqui, ó, de um pedacinho desse, certo? Esse pedacinho aí, vamos atribuir uma letra, vamos chamar de y, certo? Então, o valor desse y aí, que é justamente a altura de um degrau desse aí, tá? Então, essa altura aqui, ó, eu estou chamando de y, certo? Então, para a gente descobrir o valor desse y, como o lado AB é igual a 2 metros, certo? E nós contamos quanto? Vamos contar de novo? Ó, 1, aí vem 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, nós temos 6 partes aí. Então, vai ser 2 dividido para 6. Se a gente simplificar isso aqui, né, por 2 e por 2, então vamos ter que o valor desse y é justamente igual, só perdoe aí a letra, pelo amor de Deus. Vamos lá, o valor desse y é justamente a 1/3 de metros. Eu não vou colocar na forma decimal, vou trabalhar com esse valor aqui na forma de fração, certo? Então, pessoal, com essa informação,
Vamos lá. Nós vamos trabalhar agora com esse triângulozinho aqui, ó. Observe que eu tenho todos esses triângulos aqui, eles são semelhantes, tá? Então, todos eles vão ter esse cateto, que corresponde à mesma altura, tá? A altura do degrau, então são todos congruentes, certo? A extensão, né, o comprimento, no caso do degrau, são todos iguais. Sem contar que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. A questão nos diz que o ângulo BCA mede 30, então, ó, BCA mede 30, então esse ângulo aqui, ó, ele corresponde a 30 graus, certo? Então, isso aqui corresponde a 30 graus. E esse cateto aqui eu já conheço, eu já sei o valor dele, que a gente descobriu, é o nosso Y, certo? Que é justamente 1/3 de 1 metro, tá bom? Então, como a gente quer descobrir o comprimento do degrau, que é justamente, ó, essa extensãozinha aqui, então nós vamos aplicar aí esse comprimento de degrau. Eu vou chamar, por exemplo, de D, é um Dzinho, e eu quero encontrar o valor desse Dzinho aí, certo? Só para facilitar a nossa vida, eu vou reproduzir aqui um triângulo um pouco maior para poder. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. Só melhorar um pouquinho aqui a nossa vida. Vamos fazer um triângulo um pouquinho maior, tá ok? Vamos ver se eu consigo fazer aqui esse triângulo, certo? Então, vou pegar aqui, ó. Ok. Pronto. E aí, só refazer aqui de novo. Pronto. Então vamos lá. Quais são as informações que a gente tem? Só tirar aqui a ferramenta. Pronto. Então, as informações que a gente tem é que esse ângulo aqui, ó, mede quanto? 30 graus, certo? O comprimento da rampa eu chamei de D, que é o que a gente quer descobrir, né? Tá só? Eu chamei de D, que é o que a gente quer descobrir. A altura aqui, ó, do degrau é justamente o nosso Y, que é igual a 1/3. Pronto. Então, eu estou diante, né, de um triângulo retângulo que eu sei o valor desse ângulo, que é 30 graus. Eu quero encontrar o valor de D, corresponde a essa distância, e eu tenho o valor desse cateto. Se você observar, aqui é um ângulo de 30, então esse cateto aqui ele está na frente do ângulo de 30. Então é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Consequentemente, o D é o cateto adjacente, né? Então, qual é a razão trigonométrica? Que envolve, no caso aí, cateto oposto e cateto adjacente. Então, se você lembrar direitinho aí das razões trigonométricas, você vai perceber que é justamente a tangente, tá? Então, vamos usar aqui a tangente de quê? Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que corresponde a 1/3, dividido pelo cateto adjacente, que é o nosso D, é o valor que a gente quer encontrar. Só que a tangente de 30, pela aquela tabela lá dos ângulos notáveis, é raiz de 3 dividido para 3. E isso é igual a... Aqui eu posso já fazer, né, uma divisão de fração, mas também não tem problema. Vamos colocar aqui, então vai ser o quê? Vai ser 1/3, certo? Dividido por D. E agora vamos fazer a propriedade meios pelos extremos. Ó, então vai ficar 3 vezes 1/3, certo? E D vezes a raiz de 3. Então, continuando aqui a nossa conta, vamos ficar com o seguinte resultado. Deixa eu fazer aqui, vamos lá.
Traz a setinha para cá. Então, vamos ficar assim, ó. Vai ficar raiz de 3, né, vezes o D. Isso é igual a 3 vezes 1/3, certo? Então, vai ficar raiz de 3 vezes o D igual a 1. Por quê? Vou ficar com 3 vezes 1 dividido para 3, isso vai dar 1. Então, o valor do D é justamente igual a 1 sobre a raiz de 3, certo? E, novamente, ó, temos uma raiz no denominador. O que a gente faz quando a raiz está no denominador? A gente racionaliza. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 3 e vou dividir pela raiz de 3, certo? Então, o valor do nosso D aí é justamente 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 9, só que a raiz de 9 é igual a 3, certo? Deixa eu só melhorar aqui a letra, mas aí o resultado é justamente igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Então, esse aí é justamente o comprimento, né, de cada degrau. É o que é pedido justamente aí na questão na letra A, né? Ele pede o comprimento de cada degrau. Então, repetindo, o comprimento de cada degrau deu quanto? Raiz de 3 sobre 3. Novamente, como a questão ela não traz nenhuma informação sobre a raiz de 3, então eu posso deixar, né, a resposta em função da raiz, tá certo? Mas vamos supor que ela fornecesse o valor da raiz de 3, a gente substituiria aqui o valor, faria divisão e iria encontrar o valor do degrau, o valor numérico aí do degrau. Tá bom? Agora vamos responder a letra D. No caso, a letra B, a questão pede para a gente determinar o comprimento da rampa, né? O comprimento dessa rampa que está representado aí pelo lado AC, certo? E aqui fica tranquilo, né? Porque, ó, olha só, deixa eu apagar isso aqui. Nós sabemos que o lado AB é igual a 2 metros, certo? Nós sabemos que o ângulo BCA mede 30. Ó, isso aqui corresponde a 2 metros. Esse ângulo aqui mede 30. Então, o ângulo de 30 graus, cateto oposto e hipotenusa. Então, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e a hipotenusa a um certo ângulo? Então, no caso aí, é justamente o seno, né? Então, vamos fazer, ó, o seno de 30 graus é justamente igual ao cateto oposto, 2, né, sobre a hipotenusa, que é quanto? X. Só que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 2 sobre x. E se a gente fizer aí o meios pelos extremos, né, vamos chegar à conclusão de que 2 vezes 2 é igual a 4 e 1 vezes x é igual a x. Ou seja, vai ficar x igual a 4. Né? 2 vezes 2 é 4, 1 vezes x é x. Então, essa daqui é justamente só um detalhezinho, né? 4, eu tenho que dizer a unidade, no caso aí, 4 metros, tá bom? Então, essa é justamente o comprimento da rampa. Tá certo, pessoal? Então, fica aí mais uma questão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!